A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que teve o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. A lição de hoje é a lição 13. O Senhor está ali? Leia o texto primeiro, caso você não tenha a revista, para que você possa melhor se situar sobre o assunto. E depois você retorne aqui para o vídeo. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Quero deixar aqui o meu agradecimento a irmãs e irmãos em Cristo Jesus que me incentivaram, que intercederam pelo meu ministério. Amigos até virtuais, como a professora Cássia, minha querida companheira e conterrânea lá da Bahia, a diaconisa Luzinete, minha amiga de longas caminhadas na obra de Deus, a professora Miriam, também minha conterrânea, ela tem um canal ótimo de dinâmicas aqui, se você não conhece, dá uma olhadinha lá, o nome é Dinâmica EBD, tudo a ver, vocês vão gostar. Irmão Alex, nosso companheiro no grupo lá no Facebook, pastor Rafael Cagé, do grupo EBD+, a minha família e tantos outros que no decorrer deste ano se inscreveram, nos dando um voto de confiança e deixou seu comentário em cada vídeo. Meu muito obrigada. Deus recompense a cada um de vocês com todas as sortes de bênçãos. O capítulo final da visão do profeta do templo lida mais particularmente com a distribuição da terra entre as várias tribos. Em Ezequiel 48, do 1 ao 7, fala da divisão da terra que ocorre no início do reinado milenar do Senhor Jesus Cristo. A terra será dividida em duas partes relativas à porção sagrada. A orientação de cada parcela alocada é de leste a oeste. O padrão e a distribuição das tribos não se assemelham à locação e à localização das tribos durante os dias do Antigo Testamento. 7 das tribos estarão ao norte da porção sagrada. A ordem das porções a partir do norte são Dan, Assé, Naphtali, Manassés, Efraim. Efraim e Manassés eram ambos filhos de José e, portanto, representam a porção dupla atribuída à tribo de José. Ruben, ele era o primogênito de Jacó e perdeu seu direito à primogenitura, mas não a sua herança. Judá, sua porção faz fronteira com a porção sagrada. Vamos falar mais sobre no segundo tópico sobre essa divisão. Em Ezequiel 48, capítulo 48, do versículo 8 ao 12, são dadas dimensões para a porção santa, seguidas pelas dimensões para cada uma das partes das porções santas, que são as mesmas descritas em Ezequiel 45, do versículo 1 ao 5. As acomodações e seus propósitos para os sacerdotes da família dos sadoquitas e dos levitas são descritos no versículo 13 ao 14. Fornece os detalhes sobre o lote para os sadoquitas e levitas, que são permanentes e não podem ser vendidas ou trocadas. A terra é declarada pelo Senhor como a melhor da terra e é santa para o Senhor. Portanto, nunca será passado para outras mãos. Ezequiel, capítulo 48, do 15 ao 20, fala das sesmarias para a cidade, os loteamentos, o terreno. O uso comum para a cidade é ao sul das porções dos sacerdotes e levitas. As dimensões da cidade são de 4.500 côvados quadrados, com mais 250 côvados de todos os lados, é um quadrado. As dimensões totais da cidade são de 5.000 côvados quadrados. A área agrícola de 10.000 côvados a leste e oeste da cidade. E seus produtos fornecerão alimentos para os trabalhadores da cidade. Os trabalhadores da cidade e que cultivam a terra ao lado da cidade virão a de todas as tribos de Israel. Uma vez que a cidade e suas terras agrícolas fazem parte da porção sagrada, toda a porção sagrada será de 25.000 côvados quadrados. Finalmente, em Ezequiel 48, do 21 ao 22, os remanescentes da terra, que permanece a leste e a oeste da porção santa, é para o príncipe. A fronteira de suas porções é delimitada pelo mar Mediterrâneo ou pelo mar Morto. A porção do príncipe também estará entre a porção de Judá, no norte ao sul, e a porção de Benjamim. Ezequiel 48, do 23 ao 29, as 5 tribos restantes estarão ao sul da porção sagrada. O primeiro nessa progressão final de áreas designadas para herança de terra é a tribo de Benjamim. Sua sorte formará a fronteira sul da porção sagrada. A partir daí serão Benjamim,
Simeão, Isacar, Zebulon e Gade. Ezequiel 48, ele conclui com uma declaração sobre as portas, dimensões e nome da cidade. O textuário nos diz assim: não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículo 9. A verdade prática nos diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel capítulo 48, do versículo 30 ao 35. Não se esqueça, não deixe de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, sobre a cidade, subtópico 1. E estas são as saídas da cidade, versículo 30. Fascinantemente, as palavras finais da visão de Ezequiel são dedicadas a um assunto quase completamente esquecido em tudo o que foi dito antes. 10 vezes no capítulo 48, Ezequiel usa o termo a cidade. Para os exilados e, de fato, para os judeus piedosos de todas as gerações subsequentes, a cidade não poderia ser outra senão Jerusalém. A mesma Jerusalém cuja restauração escatológica é cantada por profetas após profetas do Antigo Testamento. É então bastante compreensível que o Espírito de Deus, tendo dedicado 95% da visão de Ezequiel a uma descrição da vida centrada no templo de Israel, em sua prática escatológica, encerra a profecia com algumas palavras sobre o futuro da cidade santa Jerusalém, ao alinhar assim a mensagem de Ezequiel com o resto dos profetas do Antigo Testamento. O Espírito só fortaleceria a antiga esperança de Israel de vida eterna na terra com seu Deus fiel e cumpridor da aliança. E, no entanto, com o benefício da retrospectiva do Novo Testamento, podemos ver claramente que a cidade de que Deus realmente tinha em mente era muito diferente da que Israel imaginou. Isto é evidente a partir de certas curiosidades dentro do próprio texto e também do ensino explícito do Novo Testamento, especialmente como é encontrado no Apocalipse. Em relação ao primeiro, observamos que nos capítulos 40 a 48, a palavra Jerusalém não aparece uma única vez. Além disso, na visão de Ezequiel, a cidade é geograficamente separada da área do templo, enquanto nos tempos históricos, o templo sempre esteve situado dentro das muralhas de Jerusalém. Da mesma forma, a cidade de Ezequiel é claramente subordinada ao templo, uma vez que somente o templo está situado no meio do distrito sagrado. Subtópico 2, formato da cidade. A cidade descrita está voltada para o norte, em direção ao templo. Em Ezequiel 48, do versículo 30 ao 34, as dimensões da cidade são dadas novamente. Haverá também 3 portões em cada lado da cidade, com cada portão nomeado após uma tribo de Israel. Bom, é interessante ver a distribuição das 12 tribos com base na mãe biológica para essas tribos. A centralização no templo da pátria escatológica de Israel retrata sobre o tipo e sombra do Antigo Testamento. A adoração centrada em Deus e centrada em Cristo da igreja no mundo vindouro. O mesmo acontece com a orientação dos territórios tribais, que com a porta do próprio templo está voltada para o Oriente. Aqui vislumbramos a orientação espiritual do povo escatológico de Deus, que por toda a eternidade olhará para o leste, olhando com expectativa para os novos amanheceres da glória do Senhor sobre a terra e novas entradas de sua glória através dos portões do templo. De acordo com uma metáfora ligeiramente diferente, essa orientação das sesmarias tribais, dos territórios tribais, retrata a noiva de Cristo, que por toda a eternidade observará novas visitações do seu amado.
daquele que no final de sua árdua peregrinação sobre a terra, de repente se levantou como a estrela da manhã e em poder e grande glória. Circulou a terra de leste a oeste, reunindo-a ao seu lado, para que no final ele pudesse trazê-la para o seu lar eterno. Subtópico 3. As 12 portas. Como o templo, a cidade é um quadrado, tem 12 portas nomeadas para as 12 tribos. Desta vez, Levi conta, e então Efraim e Manassés são contados como um em José. Os 3 filhos mais importantes das tribos de Lia estão voltados para o norte, que são Ruben, Judá e Levi. Seus outros 3 filhos estão voltados para o sul. Os portões a leste são José, Benjamim e Dan, filhos de Raquel, e um filho da sua serva. E os portões a oeste são os outros 3 filhos das concubinas. E a cidade é chamada O Senhor está lá, ou O Senhor está ali. Esta é uma grande mudança em relação ao arranjo tribal em números, onde a direção norte era a menos importante. Bom, no tabernáculo, você tinha de 3 divisões, através das quais as pessoas deveriam passar para chegar à presença de Deus. O pátio externo, o santuário e o lugar santíssimo. O templo do rei Salomão era resplandecente, descrito em 1 Reis capítulo 6 e capítulo 7. O templo foi dividido em 3 partes, o pátio, o santuário externo e o santuário interno, também conhecido como o Santo dos Santos. Uma vez que o santuário de Moisés e o templo de Salomão eram obviamente pequenos demais para milhões de adoradores para se reunirem dentro de suas instalações ao mesmo tempo, o terreno deve ter sido apenas uma representação em pequena escala da realidade celestial. As 12 portas simbolizam belamente, ao mesmo tempo, de modo visível, a unidade e a harmonia na nação dividida por tanto tempo. Todas as velhas rivalidades, conflitos e ciúmes desaparecerão e a bendita unidade prevalecerá. Isso mostra que todos os verdadeiros israelitas, de fato, Israel, são segundo a carne, mas segundo o Espírito, têm o direito da entrada e comunhão com a igreja de Deus, todo o Israel de Deus, que ele escolheu para si. Cristo redimiu pelo seu sangue, e o Espírito chama pela sua graça e santifica a todos, sejam eles judeus ou gentios, concidadãos com os santos e da família de Deus. Essas portas, embora 12, em relação às 12 tribos que entram neles e as 12 dos apóstolos do Cordeiro que lhe dirigem e cuja doutrina eles abraçam e professam, que entram por eles, ainda são apenas um no essencial, que é Cristo. Fé nele e uma profissão dele e uma sujeição professada ao seu evangelho e ordenanças. Subtópico 4. Origem do formato e das portas. Bom, Deus é a fonte da revelação, da inspiração, da visão e da mensagem de Ezequiel. A imagem de uma cidade com 12 portões distribuídos igualmente entre os 4 lados e com o nome das 12 tribos de Israel é surpreendentemente não convencional. As muralhas da cidade eram geralmente projetadas intencionalmente com um único portão. O propósito principal dessas portas é revelados em Isaías capítulo 60, versículo 11 e 12. Teus portões estarão abertos continuamente, dia e noite. Não se fecharão, para que vos tragam a riqueza das nações, com os seus reis conduzidos em procissão, porque a nação e o reino que não vos servirem perecerão. Essas nações serão totalmente devastadas. Os portões devem permanecer abertos para que os reis das nações possam trazer seus tributos ao povo de Israel, de Jerusalém. E isso é parte do que significa para as nações da terra se submeterem ao Rei Jesus. Rei das tribos virão para
lamber o pó e se curvar diante dos pés do Messias. Da mesma forma, reis, rainhas e outros descendentes daqueles que uma vez odiaram e afligiram o povo de Jerusalém virão a se curvar a seus pés lambendo o pó. Eles chamarão Jerusalém a cidade do Senhor, a Sião dos santos de Israel. Uma vez os judeus foram forçados a construir cidades como no Egito, em uma reversão impressionante, são os estrangeiros que prestarão serviço. Os serviços prestados pelas nações é um dos métodos que Deus usará para transformar a cidade de ser odiada em uma alegria que dura para sempre. Jerusalém, sugando o leite das nações, e o peito dos reis também é como Jesus, o Messias divino, lembra os habitantes da cidade de que quem ele é. Deus é o arquiteto e construtor da Nova Jerusalém, a cidade do milênio. Tópico 2, sobre o nome das 12 tribos. Embora Ezequiel receba uma lista das tribos que recebem sua herança em outro lugar, ele diz que eles a receberiam por sorteio, provavelmente referindo-se à distribuição da terra dentro de cada tribo. Deus diz que José deve receber 2 porções para manter o número de tribos herdeiras em 12, mesmo que Levi não receba uma herança normal, como mostrado no mapa. 7 das tribos recebem terras ao norte do templo, enquanto as 5 tribos restantes estão ao sul dele. Bom, a terra de Israel será ampliada para abranger Tiro e Sidom, no Mediterrâneo, Damasco ao norte e leste, e se espalhará até o mar da Galileia, passando pelo Mar Morto, indo para o Ade do Egito e de volta ao Mediterrâneo. Cada tribo receberá uma porção de terra. 7 tribos estarão situadas ao norte, uma seção central será destinada ao príncipe, aos sacerdotes, aos levitas e à cidade de Jerusalém e à fazenda e à pastagem. A porção sul da terra será dada às 5 tribos restantes. Todos os segmentos se estenderão do Mediterrâneo até a fronteira leste da terra. O subtópico 1 diz as 12 tribos de Israel. Entre Judá, no norte, e Benjamim, no sul, está a faixa de terra de 25 mil côvados, cerca de 16 mil quilômetros de largura, que vimos pela primeira vez no capítulo 45. Aparentemente se estendendo desde o mar Mediterrâneo até a fronteira do Rio Jordão e Mar Morto. As porções leste e oeste desta faixa são para o príncipe, mas no meio está o distrito da capital, que também tem 25 mil côvados de comprimento para formar uma praça. Todos, exceto uma faixa de 5 mil côvados, chega a cerca de 3 mil quilômetros dessa terra, é dada a sacerdotes e levitas para suas casas, cidades e para o complexo do templo. Mas esse capítulo entra em um pouco mais de detalhes sobre a própria capital, que estará localizada a cerca de 4 mil quilômetros ao sul do complexo do templo. Nesse pedaço de terra restante, isto o colocaria como 1 quilômetro a nordeste de Belém. Subtópico 2, critério da ordem dos nomes. Observamos também que as 8 tribos mais próximas do templo são descendentes das esposas de Jacó. As esposas de Jacó, a Lia e a Raquel. Enquanto as 4 tribos situadas nas extremidades da terra são de descendentes das suas servas, a Bila e a Zilpa. Uma vez que os profetas do Antigo Testamento muitas vezes representavam os gentios como os servos abençoados do Israel escatológico. Ezequiel pode muito bem ter retratado essa promessa familiar aqui. Se assim for, eles são... Não é que a escatologia ou os gentios serão cidadãos de segunda classe que habitam a distância máxima de Cristo, mas sim que Deus nos últimos dias, antes da consumação, graciosamente, os enxertou na videira de Israel, tornando servos do herdeiro judeu, do reino, mas também co-herdeiros com eles da gloriosa promessa da aliança dada a Abraão e sua semente. Subtópico 3,
propósito dos nomes. Jerusalém, no reino vindouro do Messias, terá portas memoriais para cada tribo, como já falamos. A imagem de uma cidade com 12 portões distribuídos igualmente entre os 4 lados e com o nome das 12 tribos de Israel é surpreendentemente não convencional. As muralhas da cidade eram geralmente projetadas intencionalmente com apenas um portão. Aqui todas as divisões anteriormente foram superadas, pois agora todas as tribos estarão perfeitamente unidas em torno do santuário sob o príncipe. Isso retrata a perfeita unidade espiritual da igreja em torno e sobre Cristo, seu sumo sacerdote e rei. No escatológico Israel, o sangue de Cristo terá derrubado todo o muro divisório, com o resultado de que por toda a eternidade haverá um rebanho, um reino e uma nação santa vivendo na terra. O nome nas 12 portas da Jerusalém milenar tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Tópico 3. O Senhor está ali. Subtópico 1. Os nomes da cidade. Quais são os outros nomes para Jerusalém na Bíblia? Algumas fontes judaicas dizem que existem pelo menos 70 nomes diferentes para Jerusalém. Escrituras hebraicas, no entanto, ao olhar para esses, acha que a maioria é mais como descrições de Jerusalém do que os nomes realmente usados para ela, ou seja, cidade da verdade, a perfeição da beleza, uma cidade não abandonada. Portanto, vamos nos concentrar principalmente aqui em outros nomes que Jerusalém foi chamada, como Salém, em Gênesis. Salém era a cidade governada por Melquisedeque nos dias de Abraão. Jebus, o nome de uma fortaleza no topo do monte do templo que cercava uma grande eira nos dias do rei Davi. O rei Davi conquistou a área dos jebuseus e comprou a eira de seu proprietário como um local do futuro templo. Monte Moriá, o nome do monte do templo em hebraico. Moriá significa visto por Javé, lugar onde se vê o Senhor. Literalmente, Deus disse a Abraão, vá para a terra que eu estou ordenando, e lá eu lhe mostrarei um monte específico. E todos nós sabemos o que aconteceu quando eles chegaram lá. Sião, que é usado 153 vezes na Bíblia. Cidade de Davi. Ariel, que significa leão de Deus. Esse também é uma cidade moderna, atual da Israel. Cidade de Deus, cidade santa. E Jerusalém e Jerusalém, a forma caldeia é usada apenas nos livros de Esdras e Daniel. O nome Jerusalém é interpretada de várias formas, como fundação ou posse da paz. O Midrash diz que a palavra deriva de Ireher, que significa ver, no nome que Abraão usou para isso. Deus vê. E Salém, que significa total de paz, e será o nome da cidade de Melquisedeque. Quando Ezequiel recebeu essa visão de Deus, os judeus estavam no cativeiro na Babilônia por 25 anos. Jerusalém é o templo, estava em ruínas, mas Deus havia prometido que seu povo seria restaurado e que a cidade e o templo seriam reconstruídos. Esse nome, Jeová Shammah, teria um significado especial para os exilados judeus. Eles se sentiam abandonados na Babilônia, isolados de Deus, mas nessa gloriosa cidade da promessa, o Senhor estaria lá. Subtópico 2, o nome divino. Ao longo da Bíblia, as pessoas deram muitos nomes para Deus. Às vezes, eles eram dados em resposta a algo que Deus tinha feito. Outras vezes, eles eram para descrever quem ele é, seu caráter, sua natureza, seus atributos. Alguns nomes como Jeová Jireh, o Senhor, nosso provedor, Jeová Rafá, o Senhor, nosso curador, Jeová Nissim, o Senhor, nossa bandeira, Jeová Shalom, o Senhor, nossa paz, Jeová Raaf, nosso pastor, Jeová Tsidkenu, o Senhor, nossa justiça, e Jeová Shammah, o Senhor está aqui ou ali. A cidade, o templo que Ezequiel viu, nunca se tornaram uma cidade literal nos dias de Ezequiel. Deus restaurou seu povo e a cidade e o templo foram reconstruídos, mas nunca na grande escala prevista nos capítulos finais do livro de Ezequiel. E a cidade santa, a Nova Jerusalém, que João descreve ainda, está por vir no futuro. Subtópico 3, Yahvé Shammah. Isso
Esta é a cidade onde todas as nações se reunirão para honrar o Senhor. Jeremias 3, 17 a 18 diz sobre isso, Isaías 60, 14. O novo nome da cidade será O Senhor está lá. Em Zacarias 8:3, Jerusalém também será chamada de Cidade da Verdade, o monte do Senhor Todo-Poderoso e o Monte Santo. A fim de compreender plenamente o reino milenar de Cristo, é preciso voltar às profecias do Antigo Testamento a respeito de Israel, porque todas as alianças com Israel devem ser cumpridas. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? O nome da cidade, Jeová Shammah, Deus está ali, foi concebido como uma promessa divina de dar esperança aos exilados judeus. Quando essa visão de uma cidade gloriosa e restaurada chegou a Ezequiel, os judeus já haviam passado 25 anos no exílio babilônio. O Salmo 137 descreve sua miséria e anseio por sua terra natal. Eles sabiam que estavam na Babilônia por causa de seus pecados e falhas em seguir a Deus fielmente. Mas Deus não os havia abandonado. Ele havia prometido trazê-los de volta do exílio e restaurá-los em sua terra natal, se eles se arrependessem e se voltassem para ele. E o próprio nome da cidade restaurada permaneceria como uma promessa da qual eles poderiam confiar. Deus está ali, ou como João nos diz, Deus está com os homens e habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e serão o Deus deles. O Senhor está ali, é um novo nome dado à cidade no milênio para dissociar o nome de Jerusalém com os pecados passados. Como os israelitas há muitos séculos, temos a promessa de uma cidade gloriosa onde viveremos com Deus. Ele estará lá, ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Ele é o Deus que está sempre lá. Mas a promessa não é apenas para o futuro, irmãos. Deus está lá para nós hoje também, como os israelitas na Babilônia. Podemos ter pecados, podemos nos sentir abandonados e sozinhos, mas Deus promete nunca nos deixar ou nos abandonar. Ele é Jeová Shammah. Deus está lá, Deus está aqui. Antes de voltar para o céu, Jesus prometeu a seus discípulos: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa promessa é para cada um de nós, é cada um de nós também. Ou onde quer que estejamos, qualquer que sejam nossas circunstâncias ou nossas necessidades, Deus está lá, ele é Jeová Shammah. Deus abençoe você, seu ministério, a sua família. E se o Senhor permitir, se o Senhor não voltar, nos veremos no primeiro trimestre de 2023. Boas festas a todos!